Sejam bem-vindos a mais um Fala Nath. Aqui eu falo e o meu convidado fala muito mais. E hoje eu tenho duas convidadas muito especiais. Elas são empresárias, elas são mãe e filha, elas são autênticas, engraçadas, elas são maravilhosas por dentro, mas são sensacionais por fora. Falei errado de novo. Vocês são bonitas tá igualzinho minha mãe. Tá igual minha mãe, quando eu vou gravar ela fala 50 vezes errado, eu falo pra ela, vamos testar, vamos falar aqui, ó. É a Fátima e a Lorena, eu juro, elas são bonitas por dentro e por fora também. É, mas quando você fala sensacional, por fora já não combina. Tem que falar que é por dentro. Gente, eu queria agradecer vocês terem aceitado o convite de estar aqui comigo. É uma Prazer. honra ter vocês aqui. Uma coisa que eu não contei, gente, que é ex-cunhada e ex-sogra. Será que eu tô doida da cabeça de convidar? Não, e ela, antes de começar, ela falou assim, vocês não vão contar meus podres aqui não. Eu falei, tudo depende da ocasião. Se a gente achar que cabe, Então vai depender da maneira que você vai conduzir a entrevista. Então, o nosso podcast, né, a gente estava até conversando aqui antes, ele tem o objetivo de inspirar outras pessoas com histórias, né? E a história de vocês é muito maravilhosa, né? Por isso que eu pensei em trazê-las aqui para inspirar, de fato, outras pessoas. Vamos começar falando um pouquinho de vocês, relação mãe e filha, que vocês sempre foram muito amigas. Sim. Né? E como que foi isso, né? Fatinha, vou chamar de Fatinha aqui, tá? Você fala ou eu falo? Você, assim, pensava assim, eu quero ser amiga da minha filha, isso foi premeditado, ou é uma coisa que aconteceu natural? Natural, Natália. E o meu sonho a vida toda foi ser mãe. E a Lorena, para mim, foi o meu primeiro presente. E eu quis fazer tudo diferente do que eu tive na minha vida. E quando ela nasceu, eu falei, eu vou construir uma amizade com ela de verdade. Eu queria que ela fosse a minha melhor amiga e vice-versa. E eu acho que eu fui. Brincou de boneca? Eu brinquei de boneca. Tempo, até quando ela nasceu, eu fiquei brincando de boneca até eu entender que ela não era a minha bonequinha como eu tinha idealizado. E aí eu fui levando as cacetadas dela, era choro, e tudo errado. E eu pensei, então vou ter que mudar não, o explica jeito. essa parte, porque ficou parecendo que eu te decepcionei. Não, você foi entender que não era uma boneca de brinquedo, era um ser humano que chorava, fazia cocô. Na verdade, eu só ficava com ela no colo, porque eu estava brincando mesmo de boneca. E eu estava impondo hábitos a ela que realmente estava tudo errado. Porque o negócio de ficar pegando demais o recém-nascido, ele vai adquirindo aquela coisa de querer o tempo todo o seu calor. E isso é péssimo. Né? Isso é péssimo. E a Lorena me deu muito trabalho sendo uma santa. Ela sempre foi boa. Só porque não teve porque eu não soube, né, no começo. Primeiro filho, né? Primeiro filho. Isso, não podia fazer que eu estava pegando. E você não tinha sua mãe perto? Não tinha também. ninguém. Eu não tinha sogra, não tinha mãe, não tinha ninguém. Era eu e eu. E a Lorena. As leituras que tem hoje. Teve um dia que a Lorena estava tão chorona, porque ela não aguentava ficar sem o meu calor, que à noite, quando assim, um segundo que ela dormisse, era eu sentada ao lado dela, e um dia eu me peguei, ela dormindo, vamos falar assim, 10 minutos, porque era o tempo todo eu com a Lorena no colo. E naqueles 10 minutos, vamos dizer assim, que eu vi a Lorena dormindo, eu também cochilei. E no momento que eu estava cochilando, eu me peguei assim, ó. Era o tempo todo andando com a Lorena e balançando. Eu achava que aquilo era fazê-la feliz. Que aí foi que eu fui entendendo que a gente não pode determinar vícios para a vida dos nossos nenéns e nem para a vida toda na criação, porque a gente é quem conduz, né? Então tem que ter inteligência. Senão fica pesada a maternidade. Fica chato, puxado, né? é verdade. Porque o primeiro filho, querendo ou não, a gente tem muita insegurança, né, assim, em relação Sabe a como é que funciona, né? Que depois o segundo filho muda, né? Dizem que o terceiro já vem criado. Exatamente. O Léo, por exemplo, já não me deu um pingo de trabalho. Eu conduzi, assim, desde o começo com horários. Nossa, o Léo foi uma bênção. Agora, a Lorena, eu realmente não tive quem me desse esse norte, né? E eu fui quebrando a cara, mas no final dá tudo certo. E você com a Lara também, né? Acho que você se inspirou muito na sua mãe em relação a isso. Sim. De trazer essa amizade, tudo. Eu acho que aí tem duas coisas diferentes, né? Minha mãe, eu acho muito bacana, você falando de amizade entre mãe e filha,
Minha mãe não... Você fala assim, minha mãe teve exemplo. Não, a vovó era uma pessoa maravilhosa, mas ela não tinha isso com a vovó. Sim. Né? E o meu pai também veio de uma família de pais separados e que não eram... Meu pai não era esse grude como filho com os pais dele. Então foi tudo muito diferente, porque a soma do meu pai com a minha mãe, naturalmente, obviamente conduzido por ela, que geralmente é a mulher quem conduz, e meu pai aceitou de maneira muito legal, a amizade entre nós. E eu vejo que hoje isso é o que encanta as pessoas. Sim. E eu fico emocionada de falar, porque eu fico também com dó das pessoas, porque as pessoas não têm essa amizade tão linda. É uma construção de uma vida, E é né? tão natural, e é tão gostoso. Então, nós fomos os 4 muito unidos, com muita intimidade em todos os níveis, num grau que os Tanto nossos... que quando você, né, às vezes você conta pra gente assim, nossa, porque eu falava de relação sexual com meu pai na Com mesa adolescente. tudo. E sempre foi muito natural, porque vocês sempre foram muito amigos, os 4, Com né? total liberdade hoje, tanto assim, era intimidade. Vamos dizer, para andar pelado dentro de casa, até hoje. Era eu, Léo. Tem até uma cena engraçada, eu já era casada, até porque eu casei muito nova, aos 20 anos. Meu irmão já estava... Eu tinha uns 22, na época ele 21, que ele é só um ano mais novo. E ele operou, acho que, fimose. E aí tinha, né, um curativo, como diz na cabeça do Bilal dele ali. E ele deitado na minha cama lá, no meu quarto de casal, meu marido chegou para almoçar. E ele estava deitado e pediu para eu fazer o curativo, como diz, no pau dele. E aí eu tô lá deitada, pegando, né, um Bilal dele, trocando curativo. Meu marido entrou e falou, o que tá acontecendo aqui? Aí eu peguei e falei assim, não, tô trocando o curativo aqui do Léo. Então teve muita intimidade, muita amizade. Com os meus pais também, a gente não precisava de mentir. Essa parte sexual também. Com os meus filhos eu venho conduzindo da mesma maneira. E o meu marido também está aceitando tanto as conversas, tá gostando de alguém, porque são, né, adolescentes. Já deu um beijinho, e aí foi legal. Mas essa amizade eu vejo que encanta muito as pessoas. Hoje, na rede social, todo mundo fica. E muita gente pensa, será que é de verdade? Aconteceu até que nós estávamos em Búzios, agora tem uns 10 dias, e na mesa do almoço, nós 6, né? Eu, meu pai, marido, meus filhos, rindo, tomando uma cerveja, tarará. Um casal atrás, com uma filhinha pequenininha, ficou lá, não conheço esse casal não, passou um pouco, cutucou. Gente, eu preciso falar pra vocês, eu sou seguidora e sou cliente, mas ela falou assim, vocês são de verdade, né? Vocês são igualzinho ao que vocês são no Instagram. Eu via, mas eu ficava pensando, será que é real? Mas vocês são de verdade. Ela falava, é mesmo, isso é que é bom. Tipo assim, vocês são doidinhos mesmo, vocês Ela se falou, divertem. nossa. Ela falou, vocês são doidinhos mesmo, né? Vocês se Um divertem. pouquinho doidinho. Vai. Então é o que é de verdade. E é muito lindo mesmo essa amizade. E é sim o que eu quero ter com a minha filha. E com o meu filho. Em relação à maternidade, você foi mãe muito nova, você também foi mãe muito nova. Como que foi essa relação da maternidade para vocês? Vocês sempre pensaram, você falou que foi seu sonho ter filho. Você também tinha o sonho de ser mãe? Meu sonho, sabe aquele cabelinho que cai do Dos olho, cílios, né, que dos você cílios, faz um que a gente desejo. fala assim, faz um desejo e coloca aqui dentro do peito. Eram 2 pedidos. Eu comecei, não sei se era com 11 anos ou com 13. Jesus, eu quero casar, Jesus, eu quero casar e eu quero ser mãe. Mesmo? Eu até falo que Jesus apavorou, né? Porque ele apavorou. Apressou, né? Com 19 anos, conheci meu marido. Já com 1 mês me chamou pra casar. Em 1 ano eu namorei, noivei e casei. Eu falo, Jesus, apavorou, né? Mas, como diz, cavalo arriado passa uma vez só, nós montamos e vazamos. Mas era o meu sonho casar e ser mãe. E você nunca teve dificuldade, né? Vocês tiveram alguma dificuldade para engravidar? Eu ter filho? tive, Mesmo? eu até não sei por quê, porque o meu sonho era ser mãe. Engraçado, eu demorei acho que 6, 7 meses para Tentando. engravidar. Não sei por quê. E Acho você que era tinha quantos tanta. anos? Não, eu tinha 24 na época. Era tanta vontade, eu acho, aquela ansiedade, que eu acho que acabava inibindo alguma coisa no meu fisiológico. Mas você sabe que 6, 7 meses para paciente que está tentando engravidar parece assim uma eternidade, né? Era uma eternidade para mim. Eu cheguei a procurar um ginecologista na época para saber o que é que estava acontecendo, eu e meu marido. E na na época época você nós procurou? fizemos exames, e ele fez, na época deu que ele tinha
o esperma dele parece que tinha uma vida curta, eu não entendo esse Lento, negócio. às vezes. Não sei como é que é, não. Aí eu falei, ai, meu Deus, então não vai dar legal, né? Eu não vou demorar ainda muito, muito, muito. Aí, quando eu procurei o médico, e que eu já estava assim, já entendendo que poderia ser, que ele foi procurando exames e tal, e vendo, já fazendo um estudo da minha demora, não acredita que quando foi no meu retorno, eu estava grávida da Lorena? Não sabia dessa parte. Não sabia não, Lorena? Pois Você me contou. Tem isso também. Eu não tive. Ansiedade. Eu não tive Não, nada. assim, isso assim, aquela tentando explicar, a ansiedade é uma lenda de que ela atrapalha engravidar, ela não atrapalha. E por mais que e por mais que você tenha demorado 6 a 7 meses, isso não é considerado infertilidade. As pessoas podem demorar até 1 ano para engravidar e ser considerado normal. Porque é difícil engravidar, de fato, né? Mas Não é tão aí o fácil. prazo fica longo, porque o desejo da pessoa Exatamente. começa a ficar tenso, né? Sofrido, obviamente, Eu todo falo mês. que a ansiedade, ela não diminui só a taxa de gestação, mas ela gera sofrimento para você. É que todo mês menstrua, não vem aquela gravidez, isso vai gerando aquele sofrimento, aquela angústia, né? Natural. Mas isso não atrapalha. É natural. Eu já não tive problema nenhum. Inclusive, o meu médico foi seu pai, como ginecologista, obstetra, tudo. E a única coisa que eu fazia, assim, aí meu sonho era ser mãe, né? Aí casei aos 20, tive meu primeiro filho com 23. Quando eu pensava, quero engravidar, a única coisa que eu pensava, eu sou muito planejada com a minha vida. Aí eu parava o remédio, mas eu não queria ficar tentando, eu não queria que fosse tenso. E nem sei se faz sentido isso, eu queria dar uma limpada no meu organismo. Então eu gostava de ficar 6 meses sem remédio e evitando naquele período, até porque eu tinha um fluxo muito certinho da menstruação. Seu pai já tinha me explicado qual era o período fértil. Eu evitava ali. E dentro de 6 meses é onde eu falava, agora eu vou relaxar e vou deixar. E assim aconteceu nos meus 2 filhos. E a grande Exatamente. vantagem de vocês é porque vocês eram muito jovens, né? Muito nova. 23 eu ganhei ele e anos, 25 eu ganhei ela. Muito, muito nova. Então, quanto mais nova a gente tenta engravidar, a gente sabe que essa taxa de gestação ela é muito alta aos 23 anos, aos 24 anos, né? Então, essa foi uma grande vantagem, Foi. né? E aí, para vocês, como é que foi essa maternidade para vocês? Vieram os meninos, mudou tudo na vida, né? Muda tudo, né? Tudo. Eu falo assim, que nossa, que quem me ajudou a criar meus filhos foi Deus, porque meu juízo não é muito bom, né? Mesmo, nem tinha reparado. Meu juízo não é muito bom. E é Deus que foi cuidando, porque eu era assim muito nova. E minhas amigas não estavam nem pensando em casar. Então eu era mãe, mas ao mesmo tempo eu estava doida para ir no boteco, menina, e eu queria festa. Então minha vida realmente mudou. Claro que para melhor, né? Mas minha mãe me deu um conselho que se eu pudesse falar para todo mundo, e se essas pessoas, claro, tivessem condição financeira, era o quê? Tenha a sua equipe. Por quê? No meu caso, a minha mãe foi vó muito nova, acho que ela tinha uns 49. Não tinha 50. E devido à nossa intimidade e amizade, ela falou, não conte comigo. Porque ela queria Bem que conviver. no começo você queria... no começo, quando a Lorena teve os filhos dela... Pode falar, porque minha filha está aqui escutando. Você sabe que ela queria, acho que achar uma avó que cuidasse dos filhos, para poder ir para night, vamos dizer assim, com o marido dela, viajar, tá. E como eu fui uma mãe que não tive ninguém por mim, não tive sogra, não tive mãe, Você queria tive curtir ninguém. também aquela Uai, momento, não, uai. e outra coisa. E muito nova, né? Mas você não tinha 50 anos eu quando tinha você minha foi vó. vida ajudando o Odair na vida pública e tudo, enfim. Eu tinha minha vida também cansada. Sim. No momento que eu vi a Lorena com vontade demais de viver, mais nova ainda, com vontade demais, um gás que você conhece como é que é. E ela começou a deixar os meninos comigo para poder viajar, tarará e tudo. Já fez uma viagem que acho que foram... Fui para Cancún, foi uns 15 foram dias 15 viajando. dias viajando, me deixou os dois. A Lara com, acho que com 5, 6 meses, e o João Catatal também. Menina, era assim, bico rosa, lilás, Todas as amarelo, azul, eu adoro embalagem até vermelho, hoje. tudo pra Lara. O azul, o verde, tal pro João. Mãe, então estão aqui os bicos do João, esses são os da Lara, cortal. E eu vou deixar 4 babás, 2 de dia e 2 de noite. E eu sou muito ligada no sentido de responsabilidade. Não me determina a responsabilidade, não, que eu fico louca. Aí que eu dobro a preocupação.
E, enfim. Nunca foi leve para ficar. Não, mas eu nunca fui leve foi. mesmo. É lógico que você ficar com uma responsabilidade, o maior amor da sua vida nas minhas mãos. Não, mas ela sofria com Não, comida, mas ela era com aquela tudo. avó que você a criança Lorena não quisesse também, comer. o Léo, a vida toda, eu sempre fui muito preocupada com alimentação. Eu meio neurótica, eu acho. Não tinha babá que me servisse. Eu sou uma pessoa de boa convivência com funcionários, mas para babá eu não fui legal. Mas não sei, eu acho que é lidar com o meu maior amor. Sim. Era um conflito para mim. Mexer com os meus filhos é questão de confiança. E eu, assim, com babá, eu nunca tive, assim, tive pessoas boas, mas sempre sendo monitoradas pela minha preocupação. Então, acho que eu não era uma boa Patroa. Eu acho que eu não Para era, babá. não, porque elas me viam como meio neurótica mesmo. Mas, nossa, eu não deixava virar a esquina com os meus filhos. Não deixava, não. Para mim não servia, porque eu queria tê-los sempre aos meus olhos. Queria assim. ter o controle, Ah, né, o controle, deles, sabe? tudo. E no dia que eu comecei a relaxar, foi eu já no segundo filho com o Léo, eu morava em Quirinópolis e morava no 9º andar. E a babá já estava bem íntima. É o que eu falo, a confiança para lidar com os seus amores é uma coisa que deixa a gente assim. Eu sempre fui muito, né? Mas e ela pediu para descer com o Léo. E era um dia, uma manhã quente. Eu lembro, ela desceu, o Léo tinha 7 meses. Ela desceu e eu falei, eu vou lá embaixo ver como é que tá. Né, como é que a coisa está fluindo. Quando eu cheguei, ela estava no maior bate-papo com a amiga dela e um chinelo na mão. Cala a boca! Eu peguei ela bem no flagra. Eu falei, é a última vez que eu tenho babá na minha vida. Não quero babá mais. Aí eu só falei para ela, fulana, vamos subir? Aí ela subiu. Eu falei, meu amor, faz as suas... Ela morava comigo. Faz a sua bagagem, que eu não vou precisar mais do seu trabalho. Foi a última babá que eu tive. Você não teve babá? Aí que eu perdi a confiança, você entendeu? Você já não tinha, e depois eu já disso? não tinha, né? No momento que eu abri para ter, ela me decepcionou. Aí foi... Então você sempre ficou com os meninos? Não, eu 100%? sempre tive babá. Até o Léo fazer 7 meses, mas... até 7 meses, sempre- ou seja, nunca Nossa, teve. pois é. Não, mas Não é Nunca nada. teve. Não é nada. Aí depois eu assumi, sabe? Mesmo? Porque, né? Porque eu achei que já não estava certa. Olha, depois voltando ao assunto, pra gente não esticar, ficar falando só disso. Depois ela falou, tem a sua equipe, pois eu tenho ela até hoje, meu amor. Eu, diferente da minha mãe, como eu de fato era sem juízo, pois eu já até hoje acredito no ser humano demais. Em qualquer um. Até demais. Até demais, sabe? Até que me prove o contrário. Então, passaram pouquíssimas lá em casa, e todas eu fui feliz. Saiu ou porque casou, sabe? Algumas coisas assim. Nunca me decepcionei com babá. Mas eu tive a minha equipe, então quando ela falou, tem a sua equipe, porque eu quero continuar sendo sua amiga, eu quero sair com você. Porque senão tava ficando estressante, Não, né? aí O quando fato ela de ser voltou avó, em vez de daquela- você curtir, você tava... Exatamente, quando ela voltou dessa viagem, que eu fiquei louca. Porque Meu Deus. era bico de tudo que é cor. O X cores é do menino, o X cores da menina. E de noite, eu deitada, o menino vinha com a fraldinha, chorando, e querendo o calor da mãe, de certo que a mãe gostava de certo, ou deixava que ele dormisse na cama. E eu acordava, pensava, meu Deus do céu, onde é que eu tô? O que é isso? Enfim, foi a única vez que ela ficou, ela realmente Não, e nunca quando ela ficou. chegou de viagem... Nossa, mas você tá pontuando demais, Não. parece que você traumatizou. Não, Lorena- Que é isso? Deixei uma vez. Meus filhos vão fazer 15, 13 Lorena, anos. vai- Você Olha, eles até estão hoje só sendo a tem primeira essa... briga Não, do Fala tem. Nath. Lorena- Tem que quebrar o pau aqui ao Não, vivo. ela porque, vai- não, porque ela- que é isso, uma única vez só. Lorena, ela A Vera tá vai- até hoje falando. Lorena, ela vai editar, calma. Mas o que eu quero falar é que quando ela voltou da viagem, eu chamei ela, olhei dentro do olho dela e falei, meu amor, eu te amo tanto, mas não deixa mais comigo, assim, em caso de extrema necessidade, não. Sabe por quê? Eu tenho a minha vida, você tem a sua. Eu criei vocês, falei para ela, eu sempre gostei da verdade. Falei, olha, eu criei vocês, todo lugar que eu ia cabia vocês.
E assim eu quero que você faça com seus filhos. Se você não quiser levar os seus filhos, crie uma boa equipe. Faça uma boa equipe que você confie. Mas não deixa comigo, não, porque é muito estresse para mim. E é verdade. Sim. Eu tenho que assumir o jeito que eu sou. Claro. Concordo? E infelizmente. Você tem sua equipe até hoje. Né? Até maravilhosa. Hoje. Enfim, tentando falar de novo, porque ela quer falar de novo do trauma dela. Vamos tentar finalizar. Sempre tive enfermeira. Eu acho que se tiver realmente, é caro, Se tiver condição, eu acho que é um investimento. Uma noite bem dormida. É um sossego, uma paz, um profissional olhando ali, vigiando o seu filho. Porque são meses, né? E cada filho nasce de um jeito. Os que choram e os que não choram. Beleza. E eu tinha, então, a da semana, de dia, eu tinha folguista do final de semana. Era 24 horas eu tinha, gente. Mesmo assim, não deixou de ser uma mãe presente, amiga. Nem por isso. Né? Pra você existe esse preconceito. Leve. Não, eu sou daquela. Se você puder ter pessoas boas, não é só babá. Funcionária da sua casa, da pra sua ajudar, empresa. Né? Tudo a gente não faz sozinha. Ninguém faz nada sozinho. Então, tudo, quando você tem uma boa equipe em todas as áreas, tudo flui. E meus filhos são incríveis, nem por isso deixo de ser mãe, porque eu tenho babá o tempo todo. E a minha babá está há 13 anos, né? Conosco. Agora nem é babá mais. Ela é babá minha. Sua. Quando eu bebo, ela vai me dar preparo, dona Lorena. Quer que eu deixe preparado aquele kit, aquela bomba? Jura, ela misturou Epocler com Sorrisal. Fica aí a receita da bomba. E ela me espera de madrugada e põe na minha boca, dependendo do grau, ela põe na minha boca. Caso contrário, ela deixa na minha pia o kit preparado. Coisinha mais fofa. Hoje ela é na limpeza da minha casa, né? A gente não precisa de babá. Ela está na limpeza, mas é um ser humano de confiança que eu não quero que ela saia da minha vida nunca. Mas você sabe, são gerações diferentes. A minha geração, eu herdei isso da minha mãe. Ela era um pouco neurótica também, no sentido de até esterilizar a mamadeira. Morreu assim, né, mãe? A vida toda. Falou que era bebê, era como se fosse algo assim... precioso, muito né? extraordinário, algo assim que poderia, por qualquer motivo, pegar uma bactéria, ser contaminado. Eu fui criada assim. Então, eu herdei uma coisa que não foi muito boa para mim, não foi favorável. Porque é sofrido, né? Pra mãe. Foi ruim, foi sofre. Péssimo, foi muito mais pesado. Porque a maternidade fica mais pesada. Fica mais pesada. Eu vejo a Lorena, a forma que ela leva, eu não ensinei detalhes como ela faz na e ela prática. aprendeu de maneira leve, né? Normal. Tem essa personalidade natural, de cada ser humano, gente. Não adianta eu também ficar falando isso pra alguma amiga, porque cada um é de um jeito. Cada um de um jeito. Como ela foi. Mas que a gente ser fraca da cabeça é muito mais leve, isso é. E as coisas não costumam acontecer quando a gente é leve, sabia? Às vezes, quando a gente é neurótica, as coisas só acontecem com a gente. Quando a gente tá mais nem aí, verdade. eu sou assim, muito igual a Lorena, né? Eu sou mais tranquila. Acredita, né? Vai dar certo. Exatamente. Tenho babá também, uma babá maravilhosa. Passaram pouquíssimas pessoas na minha casa também, saíram por problemas de saúde, nada, ninguém nunca me decepcionou, graças a Deus, assim, em termos de funcionário, nada, porque a gente acredita no ser humano. E eu acho que a gente recebe, tem isso como resposta, tanto acreditar, né? E tudo, né? As coisas vão fluindo, vai acontecendo e vai dando certo, né? Então isso foi muito bom. Agora, em relação ao segundo filho, a Lorena sempre falava, o primeiro filho é ótimo, mas você vai ver quando vier o segundo filho. Eu tenho que dar um curso. O bicho pega. Eu acho que eu tinha que vender um curso. Eu acho que vender por R$50, eu acho que ia achar de ganhar dinheiro, porque eu queria ter de mãe comprando, porque é literalmente o seguinte, primeiro filho, todo pai e a mãe muito apaixonado. Mama, o pai já tá lá, deixa eu pôr pra rotar, deixa que eu ponho. Sempre tem alguém. E outra, ele dorme, você dorme, né? O segundo filho é uma figurinha repetida. O quê? Você já sabe todos os problemas que vão vir, as noites mal dormidas, e o pai, que era apaixonado no primeiro filho demais e prestativo, a casa fica mais tumultuada. Você fica mentalmente mais cansada, porque o primeiro dormiu, vamos dizer, o mais velho, tem um segundo para brincar. Aliás, tem um segundo para dar mamar. Aí você pensa, deu mamar, dormiu, você pensa, agora eu vou dormir. Não, a sua cabeça está falando assim, ó, brinca com o mais velho, senão ele vai sofrer, ele vai ficar carente. Então, essa autocobrança, ela acaba com a gente. E aquele pai maravilhoso que estava sempre ali, ele começa a sumir de casa. Ele começa a comer espetinho bem. E voltar para casa só quando tá todo mundo dormindo, lá para as 11 horas da noite, sabe? Então, menina, mas danava um espetinho que você pensa a Deus.
Porque a casa tá agitada. E quando ele aparecia, era sempre assim, dá banho no fulano pra mim? Então eu pensava, vou vazar daqui, porque essa mulher vai me sobrecarregar. Desse jeito. Então ele sumia, sabe? Eu voltava mais tarde. Então eu falo que o casamento também dá uma balada no segundo filho. Porque realmente é um cansaço físico, é um cansaço emocional, mental, de todo mundo. Vai passar essa fase, né, de bebês e tudo. Porque depois começa a ter uma rotina, assim, todo Aí mundo fazendo a passa. mesma coisa, né? Mas aí o casamento realmente deu essa balada, mas depois, graças a Deus, como tudo na vida passa. Aí quando eu via minhas amigas desesperadas no segundo, inclusive você, eu já cansei de dar conselho para todo mundo. Ai, tá uma bosta, tá não sei o quê. Eu falava, calma, Vai passar. fica firme, vai passar, não larga não, vamos segurar na mão uma da outra aqui, ó. Tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo no mesmo barco. Vamos, por isso que Ninguém eu solta falo, a mão de ninguém. Ninguém solta. E eu falo, não, gente, vamos conversar, vamos tomar um cafezinho pra vocês aliviar. Porque também tem isso. Quando você põe pra fora e que você sabe que a outra coleguinha também está passando por isso, se você não conversa, você pensa que isso está acontecendo só com você. E no Instagram todo mundo é lindo, perfeito, né, bem? Exatamente. Maravilhoso. Os maridos, as mulheres mesmo que compram as coisas e mente com o marido que deu, você pensou lá, ganhando joia. E eu nada, que esse bem desgraçado. Eu tô ganhando nada, tô acabada, destruída, perdendo leite, aquele trem azedo. Enfim, então eu falo, eu que depois, como eu fui a primeira de todas, eu falo pra elas, vamos segurar a mão, gente, vamos conversar quantas vezes for necessário. Vamos tomar um japinha, vamos comer um japinha, pra gente pôr pra fora. E por isso o nosso japa tá aí pelo menos uma vez ao mês, pra gente dar aquela desabafada. Comemos essa semana pra dar aquela desabafada. A gente volta pra casa e fala assim, nossa, o problema da minha amiga é muito maior que o meu, eu vou ficar, caladinha aqui, que eu tô no lucro. Exatamente. Muito bom. E lá na sua casa também foi assim, Foi Fati? tudo igual para todo mundo, só muda o endereço. Eu lembro que quando eu ganhei o Léo, acho que é o segundo filho, né? Eu encontrei com uma amiga no elevador, a Marilda Assunção, você lembra? Sei, amiga da tia. Tadinha. Ah, mãe das gêmeas. Oh, meu Deus. E ela Acabada. Não, ela tinha acabado de ganhar gêmeas. Gêmeas, as meninas. E ela estava assim, a gente via que ela estava sofrida, olha bem. Fátima, mas me conta aqui, ela estava sofrida igual essas amigas suas, né? Uhum. Ela falou, Fátima, me conta aqui, você acha que vai passar essa situação que eu estou vivendo? Não tem fim. Aí você já era maiorzinha, eu falei assim, menina, olha, não é fácil. Mas eu acho assim que lá para os 7 anos de idade, você pode ter uma esperança. Quase que pulou do prédio. Ela disse que não esquece dessas palavras. Eu falei, meu Deus, eu não podia ter dado uma resposta melhor, mas animadora. Lá para os 7 anos, que aí já está fazendo tudo sozinho, mais independente, já fala as coisas, né? Você já assim, já deixa, vai para a escola, você tem um tempo livre. Ela falou, Fátima, não esqueço, mas que dor que eu senti. Desespero. Eu tava desesperada. Nossa, falta só 6 anos e Gêmeas. 9 meses. Quando então. tem 2 filhos, eu costumo falar, eu acredito, né? Quando o caçula, a mãe nasce o neném, eu também dou essa resposta, não 7. Eu falo, quando o caçula está com 4 anos, o caçula, ou seja, você tem mais um tempo aí, as coisas começam a respirar. Porque aí o mais velho, vamos dizer, o meu caso, ele estava com 6, ela com 4. Você começa já a curtir o momento, né? Noites bem dormidas, viajar, todo mundo comunica, eu acho. Isso é verdade. Isso é verdade. Vai ficar bom. E aí a gente vê a história do Léo, né, Fatinha, que nós tivemos uma perda, né, para quem não sabe. O Léo morreu, ele tinha quantos anos quando ele morreu? 28. Uma morte muito precoce. Eu falo que a história de vocês é muito difícil de contar, porque a minha história também, a gente não vai chorar você fez não, super né? parte, né, Depende. Natália? Então, Não que a gente podia fez, então. enxergar o Léo sem enxergar a Natália, né? Então, assim, a gente sempre... Todo mundo me pergunta, nossa, mas você convive com elas ainda? Ela foi minha madrinha de casamento. A tia Fátima foi minha madrinha de casamento, a Lara foi minha daminha. Então, assim, a gente tem uma amizade muito grande, né, desde muito tempo. E como que foi para você, né? Não preciso nem dizer que foi muito difícil, mas como foi para você, assim, viver a vida sem o Léo? Então, eu falo que fácil não é de jeito nenhum, é até... É engraçado que é um assunto que dá tremor até dentro dá da barriga da gente, né? É como se fosse uma febre interna, tá rodando aqui. É mexer com os seus bichos, né? Aquela coisa dentro de você. Mas, enfim. Não, eu falo que Deus é tão lindo na minha vida, Ele providenciou tudo, né? Hoje eu entendo muito... eu procurei entender a doutrina espírita, que eu sou católica, e a doutrina me deu
entendimento enorme, né, de como eu deveria continuar viva, e viva no sentido máximo de alegria, de saber que eu precisava cumprir o meu papel. E que ele cumpriu o dele também, e ser né? grata, né, pelo que o Léo foi para minha vida, né? O Léo foi um filho espetacular, um ser humano incrível. Alegria, né? Às vezes eu nunca fui de me cobrar nada, né? Mas o Odair na época era público, ele era prefeito em Quirinópolis. Eu fico às vezes procurando entender, né? Porque a gente também leva susto toda vez que a gente para pensar nessa história. Eu fico pensando, poxa, isso não combina, né, com a minha vida, com a vida da minha família. E o Léo era uma vida tão feliz, tão presente, né, que parece que ele não está mais aqui entre nós. Aí a doutrina vem e me conforta. Ele não está fisicamente, mas ele está sempre conosco. E isso vem sendo manifestado aí no decorrer desses quase 9 anos da ausência física do Léo, e está tudo certo. Eu falo que o que a vida nos determina, a gente tem que... Deus foi muito generoso comigo. Eu tenho essa consciência plena de que eu fui até meio neurótica, de tão mãe que eu tentei ser, e o Odair também, um grande pai, um grande companheiro. E quando... na ausência do Léo, eu olho para trás, eu não vejo nada a desejar. Eu podia ter feito mais, eu podia ter isso, ter aquilo, nossa. Não, a única coisa que eu tenho, às vezes, assim, que a Lorena vem e me poda, é que o fato do Odair ser público na época, eu não tive tempo para, às vezes, acompanhar ou estar tão presente e ver as maravilhas que era o Léo, porque eu teria muito mais memórias. Então, eu perdi muitas memórias, porque o meu tempo era pouco para estar com o Léo. Poderia ter tido mais oportunidade. Início, ela morava em Quirinópolis. Eu morava em Quirinópolis, em Goiânia, e dedicada a ser a companheira pública que todo mundo esperava, e a vida me impôs e tudo, mas eu poderia ter sido mais mãe, que era realmente o meu objetivo desde que eu casei, era ser mãe mesmo. Mas se Deus quis isso, tá bom, tá tudo certo, não vamos cobrar, porque não tem como voltar, né? Nada vai mudar, e tocar a vida, né? Com alegria, e é isso que eu faço, construindo, agradecendo o que e temos sempre hoje, grata, sempre grata, porque, gente, não tem um ser mais lindo. Aí eu falo, gente, eu tenho uma filha maravilhosa, assim, eu e o Odair conversando, às vezes, a gente fala, gente, mas a Lorena é tão incrível, tão maravilhosa. Aí as pessoas chegam para mim também e falam, nossa, a Lorena é incrível, maravilhosa, nossa, mas o Léo era mais que a Lorena. Não, o Léo era muito mais do que a Lorena. Aí é a hora que eu paro, gente, puxa vida, podia ter vivido mais o Léo. Sempre quer mais. A gente sempre quer mais. Mas assim, por exemplo, eu vivi minha adolescência toda na casa de vocês, né? Porque o Léo, a gente namorou 6 anos, minha adolescência inteira. E você sempre estava lá, sempre esteve presente. Ela vinha todo final de semana. Então, assim, fazia nossa dica doida, nossa sopa. Então, assim, né? Eu sempre vi você muito presente. E o Léo tinha uma gratidão em relação a você e o Odair, né? Por tudo que vocês faziam por ele, que era impressionante, assim, né? Então, dá essa sensação para você, mas quem está de fora não vê isso. Engraçado, ela fez o papel né? dela muito bem feito. Eu acho que você porque fez a gente esquece também, né? Mas realmente, quando nós estávamos juntos, era muito intenso, né? Sempre muito intenso. Então, era potencializada, né? Aquela convivência, né? Então, essas são as lembranças, e é o que fica. Né? Tá tudo e eu certo. acho assim, né, que quando a gente tem uma perda muito grande, a gente tem 2 caminhos. A gente pode seguir o caminho da lamentação, né, da revolta. Ai, por que Deus fez isso comigo? Por que isso, aquilo? Ou a gente vai seguir nossa vida de alguma forma. Eu acho que vocês conseguiram fazer isso muito bem. Lindamente. E você teve o seu terceiro filho, que é a Glócia. Você vê como Deus é lindo, né, bem? E eu falo assim que quantas pessoas passam por muito mais?
por Quantas situações mortes trágicas, piores. judiadas. Quantas mortes, assim, que não cabe, né, dentro do coração de uma mãe, de um pai. E foi tudo certo, E né? outra, e quantas mulheres, quantas mães, infelizmente, não escolhem pegar o caminho que minha mãe escolheu de ser feliz e fica ali. Porque é difícil, né? Não é assim tão simples. E Vou Deus ali- foi tão. Não é fácil, mas olha, eu vou dar uma leve resumida. Olha o tanto que Deus foi lindo. O Léo faleceu, né, em 2014, dezembro de 2014. Meus pais ainda estavam na política, lá em Quirinópolis. Então, com aquela dor avassaladora, mas eles tinham tanto pepino e problema para resolver lá em Quirinópolis, que eles ainda tinham mais 1 ano e meio, 2 anos de mandato lá, sabe? Então, eles sofriam muito, mas não tinham tempo para sofrer, porque tinham que trabalhar muito. Beleza, acabou Mente o mandato. ocupada, né? Mente Mente ocupada. ocupada. Acabou o Foi mandato. ótimo naquele momento. Né? Olha onde você vê o que é uma mente vazia. Por quê? Acabou o mandato do meu pai e eles voltaram para Goiânia. Aí voltaram 2 seres humanos ociosos dentro de um apartamento. Aí a dor veio e fez pá. Porque só ficava o dia todo pensando nele. Você achou que foi pior do que depois da morte em si? Ah, foi. Eu falo que o tempo que eu tive para... Eu não vivi o luto do Léo, né? Porque uma semana após, eu já estava em Quirinópolis, trabalhando com o Odair, porque a vida não para, né? Então, você tem que voltar e assumir as suas responsabilidades. Mas aí aquilo foi um presente para mim, eu estar na vida pública, porque diante de tantas questões assim que essa vida nos impõe, a gente não tem tempo, né? Muito ocupado o dia todo, gente toda hora, tendo que resolver um monte de coisas, enfim, decisões. Mas depois que a minha vida parou, né, que eu voltei à realidade aqui em Goiânia, né, fui viver, eu e o meu marido e a Lorena. Aí foi muita solidão, né? Aí você começa a viver, porque o luto, na verdade, ele é eterno, né? Mas assim, mais intenso ou não, né? Aí ele veio com intensidade. E foi quando eu pedi a Deus. Eu falo muito de Deus porque Ele realmente é o norte da minha vida. E principalmente depois da passagem do Léo, eu entendi que Ele realmente é o que me sustenta. Sim. Porque como você vai entender uma coisa tão brutal se você não tiver um pai maravilhoso que te acolhe, que você sabe que pode contar com ele. Foi quando eu pedi a ele que eu queria que ele me desse um sentido para continuar viva, e o meu marido também. E que eu não queria ver o meu marido ali num sofá, né, vivendo um luto que nós não vivemos no momento, que já tinha passado aí 2 anos e meio. E foi quando a Glosse surgiu, aquela inspiração, aquela coisa que veio com tanta luz e tanto brilho. E veio na sua cabeça, assim, como é que foi isso? Não, a Glosse, eu pedi, né? Primeiro eu pedi, conversei com Deus, aí tá. Fui para São Paulo com o Odair. Ao chegar em São Paulo, eu tinha visto em Goiânia uma amiga da Lorena com uma calça linda, que é essa que você tá. A cor que ela tava era tomate, cor vermelha, tomate vibrante. Eu vi aquele brilho, eu falei, gente, mas que calça linda. E eu era malhadeira na época, junto com a Lorena. Eu quero uma calça dessa para mim. Eu não achava aqui em Goiânia. Já tinha procurado, não tinha achado. Fui para São Paulo. Cheguei lá, tinha perguntado para essa amiga onde que ela tinha compro. Aí liguei para ela. Não, nós não temos loja, mas nós temos um espaço, um showroom. Vem aqui, a gente te atende. Cheguei nesse showroom. E achei muito interessante, porque era pequenininho. E eles vendiam só leggings, E eles né, só mãe? vendiam leggings. E eu falei, Prático. gente, mas que coisa linda é essa? Me remeteu às regatinhas Lorena Rezende da Lorena, que eram um único produto, Que era esse que daqui. também foi uma inspiração minha, que a Lorena depois abraçou, e que foi uma coisa que foi contagiante. Febre, né? A nossa uma adolescência febre, toda era comprar regatinha da E Lorena. essa Exatamente. daqui é a Lorena Rezende original. Mesmo? Olha aqui. Etiqueta. Não, e você sabe que eu tenho ela até hoje, né? Eu já mostrei pra Muita você. gente. Eu vou fazer uma campanha, uma ação depois para quem apresentar a regata. Depois eu falo. Mas, enfim, aí me remeteu às regatinhas. Na hora que nós descemos do showroom, eu falei para o Odair,
Falei, bem, eu acho que eu já descobri o que nós vamos fazer. Eu vou começar com esse negócio de leggings. Eu gostei dessa ideia, eu lembrei das regatinhas. Você me ligou lá de São Paulo, nunca esqueço. Ela me ligou, Lorena, tive um insight. Eu vou começar a vender legging. Eu falei, pelo amor de Deus. Todo mundo achando que eu era fraca da cabeça. E eu já tinha parado com a produção há muito tempo, depois da maternidade, né? Que eu vendi durante 10 anos essas regatinhas. Parei, 2 filhos e tal. Aí quando ela falou isso, eu falei, ai meu Deus, eu pensei na Campininha comprando tecido, Na calor. verdade, a nossa história com as regatinhas foi num outro momento, quando tudo era muito informal, né, E Lorena? a tecnologia, o WhatsApp, nada se Não comprava. nada, Você não tinha que ir tinha pessoalmente disso. na Era tudo loja. físico, Hoje né? tudo. Você tinha que ir lá bater perna, né? O povo falava, vamos lá, hoje é dia de bater perna na Isso, Campininha. era aquele vucu-vucu. Eu e a Então Lorena em veio Campinas. isso na minha mente. Ela só imaginou que fosse isso. E ela falou assim, deixa ela navegar na maionese, tá distraindo, né? Tá feliz. já Pensou tá assim, ocupando. e o Odair pensava isso também. Eu acho que ele pensava. Ele me ligou escondido de Lorena, essa história de sua mãe querendo vender carça. Não, aí ele pegou, foi pra fazenda, aí de lá ele ligava pra mim, e aí, amor, como é que tá aí o seu negócio? Eu só nos preparativos. Aí eu falei assim, bem, hoje eu fiz assim, assado, o que eu fiz? Depois da ideia, eu falei assim, e realmente ela veio com tanta força dentro de mim, que eu falo que tudo tem o dedo de Deus. Ela veio com força, e era para ser. Eu falei, se existe a ideia, e Deus, eu conversava com ele, eu falava, Senhor, se for para ser, o Senhor vai me dando força aí. O Senhor não me deixa o Senhor viajar não na me maionese. desapara, não. Vai me Já tá todo colocando as mundo me pessoas condenando. certas no meu caminho. Aí as pessoas certas que eu ia procurando, eu procurava sempre as top do top. Porque eu sei que para mexer com coisa boa, que era o nosso intuito, tinha que ser tudo com qualidade. Era uma soma para ter um resultado com qualidade. Aí eu ia atrás só das coisas boas. E, enfim, ninguém acreditando. Nem ela, nem o Odair, mas dando asas para eu voar. E eu achei legal, porque nada, mas ele fez um investimento. Ele estava fazendo um investimento e preocupado, porque nada fica barato. Todo pagamento que ele fazia, ele me ligava. Lorena do céu, a se véia não tá der ficando certo. louca. A véia tá ficando louca, mas tudo bem. Mas me deu paz. Enfim, 3 anos já aí desse amor, né? foram mais ou menos 1 ano e meio de namoro e de estruturar para que eu pudesse estar implantando a Gloss, que era, na época, nosso intuito era só mexer com leggings. E foi. E na pandemia, veio a pandemia, tudo pronto na prateleira. E ele foi para a fazenda. Falou, nossa, aí lá da fazenda ele me ligava, e agora, está trem pronto na prateleira? Mas Deus foi tão lindo que até quando ela que montou tudo, realmente foi ela. Mas do começo ela já falou, quero o site. Então, quando ela falou quero o site, antes da pandemia, durante todo esse processo, sempre com pessoas e equipe maravilhosa, orientando eles, né? Então, quando lançou, a gente falou, vamos lançar esse mês, veio a pandemia no mesmo mês. Só que tinha site. Aí o que acontecia? Aí foi onde eu entrei. Que aí eu fazia o marketing no Instagram, falava isso, e as pessoas entravam online. Todo mundo só queria gastar, você lembra? Era Tupperware, era calcinha, Tudo, gente, biquíni, nossa. tudo, droga. Deus me livre. Mas tudo. Tudo era online. Tudo online. Então, o mercado online o povo cresceu via a demais. Lorena usando aquilo, eu comprava. Então, e meu pai entregando. Enfim, Nossa, resumindo essa história, que que nasceu uma vida, nasceu de novo. Aí o pessoal amava que seu pai ia entregar pessoalmente. o Dada Express. E aí as pessoas foram vendo que... Natália, quando nós vendemos a primeira leg, o Odair, sabe, ele não estava nem acreditando. A gente E a não teve- emoção? Nossa, aquela emoção, nós não marcamos, foi assim. Quem comprou... Não, infelizmente não tivemos esse clique, né? Mas, e depois 1, 2, 10, 20... E aí, o grande lance é que ele começou a se ocupar com a entrega. Aí ele começou a acreditar no produto. Aí né? ele começou a fazer a entrega. Enfim, o Odair... Não, gente, eu uma achava pessoa- engraçado demais ele fazer essa Não, e aí a pessoa comprava no site, vamos dizer, no sábado, né? Aí, domingo, a gente ia pra empresa, porque ele falava assim, não, eu vou entregar domingo. Eu falava, pai, a gente não faz entrega domingo. A pessoa tá dormindo, tá de pijama, ninguém quer descer pra pegar. Ele falava assim, você não entende, uma pessoa que compra alguma coisa, É verdade. ela quer muito receber logo verdade. e usar.
Então, e ele entregava domingo 24 horas, E eu falo enquanto assim, ele conseguiu. o Odair foi de uma importância tão grande, porque ele veio da vida pública já sabendo o que as pessoas esperam um do outro. Porque você tem que ter esse olhar de entender o outro na vida pública. E quando ele partiu para a vida empresarial, ele começou também a aplicar toda aquela convivência, aquela coisa de conviver com o outro e nas entregas dele, aquela simpatia. Sim. Eu falo, gente, esse não é o homem que eu vi com ele todo dia, não. Ele adorava. Aí começou a ficar popular. Dada Express. A Lorena começou a arrumar nomes para ele. Dada Express. E o Dada Sunset. Dada Sunset. Não. Agora é o Dada Garanhão, porque ele diz que Dada Garanhão, porque ele diz que que ele peleja para ficar feio, mas não consegue. Ai, Dada Garanhão. Então, aí a Gloss veio com essa força e mudou a nossa vida. Aí nasceu um Odair, renasceu uma Fátima, cabeça ocupada, né, mãe? Brilho, ter onde ir. E o Odair agora descobrindo o mundo feminino, né? Gente, saiu da política e agora foi para um mundo totalmente diferente. Você vê que isso aí são desafios que a vida te impõe e que você tem que acreditar. E quando você se entrega com verdade, eu falo assim, quando você se entrega com verdade e começa a entender que aquilo que você entrega, o produto que você entrega, é de alta qualidade, a pessoa recebe com a satisfação que nós tentamos levar para todos os nossos clientes, bem, isso aí não tem jeito. É a marca se impondo. Exatamente. Você entendeu? E vocês estão crescendo, assim, exponencialmente em um espaço de tempo muito pequeno, né? Porque 3 anos de uma empresa... Graças a Deus. Aí você fala assim, qual que é o mais importante hoje na história? A Lorena chegou para a Gloss, como diz, ela... E quando que você entrou, assim? Porque até então eram os dois, não, né? Então. Foi meio que aí automático. Eles lançaram, era só leggings. Aí começamos a ir para o atacado, várias pessoas revendendo nossos produtos dentro do Brasil, ou rapidamente fora do Brasil. Mas todo mundo assim, cadê o top? A gente quer conjuntinho. E eles falavam, não vou fazer. Não vou fazer porque queria fazer um produto mais fácil. Não queremos confusão. Não queremos confusão. Botar problema, não. É muito detalhe, tarará. E eu não entrava tanto dentro da empresa para não ter conflito. Eu deixava eles muito à vontade, meu pai especialmente. Eu ficava só fazendo Instagram mesmo. Aí, quando eu vi uma das nossas revendedoras confeccionando, por de tanto pedir, elas começaram a confeccionar o top para combinar com a legging. Eu falei, epa, mas se elas já estão fazendo o top, daqui uns dias elas começam a fazer as calças também, ué. E falei, pai, faz, de jeito nenhum. Falei, cara, eu tinha o meu outro trabalho, né, que era o Menos é Mais. Falei, meu Deus, vou ter que entrar nessa empresa, porque senão o negócio dos meus pais vai acabar. Mas e quando eu pensava em acabar... Você lembrava de Campininha? Do fundo do meu coração, eu não pensava. Eu pensava, isso não pode acabar pela vida deles. Porque é isso que leva alegria para eles. Se o negócio acabar, eles vão voltar a ser ociosos. Eu não posso. Aí eu falei, vou fazer os top. Aí eu peguei um dinheiro meu que eu tinha juntado e comecei. E aí eu percebi, aí eu peguei a faca e o queijo na mão também. Eu vi que não tinha que ficar indo para Campininhas, já tinha essa embalagem, já tinha todo o caminho andado. A marca já estava redonda, né? Então, assim, muito fácil essa parte. Mas eu montei uma nova equipe de produção, fazendo os tops para combinar. Que são esses aqui. Que são esses daí, porque as pessoas gostam muito de conjuntinho, né? Exatamente. Por mais que eu falava, usa um top que você tem na sua casa. Não, todo mundo queria igual. Eu entrei com os tops, logo veio as bermudas, vieram outros produtos. E vai crescendo naturalmente, de forma gostosa, saudável, com uma equipe hoje que é incrível. Nós só e hoje temos gente vocês boa. têm uma empresa maravilhosa, tá uma família unida, maravilhosa, feliz, num caminho, né, de felicidade, de alegria. Então, assim, por que eu até quis trazer vocês aqui? Porque existem várias pessoas que passam por momentos difíceis, né? E que acham que não vai ter luz no fundo do túnel. E que acham que não tem solução e que a vida acabou ali. E a vida só acaba para quem foi, Natália, né, gente? você sabe de uma coisa? Eu percebo que a vida, ela não tem fórmula. Quando você pensa, só voltando à questão do Léo, quando eu, Fátima, poderia imaginar que a perda de um filho poderia bater na minha porta? Nunca, né? Jamais. E não importa qual idade é, seja um recém-nascido ou seja mais velho, a forma que foi, mas toda perda é muito triste.
Então, é o que a gente tem que deixar, assim, principalmente aqui nesse momento, é uma mensagem também de que a gente não pode desistir da vida. Cada um de nós estamos aqui, que isso que foi um despertar para mim com a falta do Léo, a falta física. Que, apesar de eu ter passado por isso, a vida continua. E Deus é um Pai tão maravilhoso, sabe, que Ele te dá outras oportunidades. Tem que querer isso. A gente tem que acreditar nisso, a gente tem que dar oportunidade para esse despertar, né, para outras possibilidades, porque senão você pira, você morre com a pessoa querida. Fica morto-vivo. Morto-vivo. Eu conheço pessoas assim. E dá para ser feliz depois. Nossa, dá para ser muito normal, com saudade, sempre. Isso é óbvio. Mas a vida continua com normalidade, com a mesma alegria. Nossa Senhora. Com as alegrias e com os outros problemas com que outros tem. problemas que não acabam. Outros pepinos. E não E outra, acaba. depois que perde um grande amor, seja pai, mãe, filho, irmão, a gente também fica com medo de perder mais. Então agora a gente já entendeu essa dor, então a gente passa a zelar e cuidar mais ainda daqueles que ainda estão ao nosso lado, porque qualquer hora pode dar um probleminha também. Mas é muito mais forte, viu, Natália? Hoje eu sou uma mulher ainda mais forte. Você entendeu? Interessante isso, né? Como uma perda te faz mais forte, te enxergar a vida e o mundo com outro olhar. E às vezes até o jeito que a gente se relaciona com as nossas pessoas ao nosso redor, né? A gente Nossa, dá mais valor, porque a gente vê que aquele ditado para morrer basta estar vivo, ele é real. Né? A vida é muito rápida, né? Então a gente tem que aproveitar, a gente tem que falar que ama, que perda gosta. de tempo. Olha, é perda de tempo, detalhes que não fazem... Que não somam, sabe? Não fazem sentido. Então, o que é importante muito, nós que já éramos muito forte. O que é importante tem essência. Tem essência. Não pode ser uma coisinha, sabe, que mova a sua vida. Não pode ser uma coisinha qualquer. Então, a essência da vida, ela às vezes está na natureza, está no amanhecer, né? E aí que a gente ficou mais junto ainda, nossa, né? Porque a gente já era junto, aí que fica grudado. Nossa, nós somos grudados. O Odair fala, bem, vamos viver. Não é igual o áudio que ele mandou hoje pra você, que gracinha, né? Ele só quer almoçar comigo, né? Todo final de semana. Eu fico preocupada de incomodar o meu genro. Porque você sabe, né? Nora e genro... são pessoas maravilhosas, mas a gente tem que saber até onde a gente pode ir. E o Odair é invasivo. Se pudesse, ele dormia na cama. Ama. E aconteceu das perdas. O Léo faleceu num dia, que é o 8 de dezembro. Daí, 10, 12 dias, o meu sogro faleceu também, no Natal. Então, foram 2 perdas dentro de 2 semanas. Muito triste, mas muito intensas, muito né, intensas, então. porque o meu marido também era o melhor amigo do pai dele. Mas nisso o meu pai ganhou um filho e o meu marido ganhou um pai. Exatamente. Então nossa família, graças a Deus, é incrível mesmo. A família de vocês, de fato, é muito incrível. Eu queria agradecer vocês estarem aqui comigo hoje. Foi maravilhoso o nosso bate-papo. A história de vocês é maravilhosa, né? Que também é um pouco a minha história, então... A nossa história é linda demais, né? Natália começou, só para fechar, muito novinha. Você tinha o quê? 16, 17? 16 anos. 16 Natália, eu anos. lembro até hoje, quando o Léo te levou lá em casa, coisa mais... Era uma bonequinha. Uma boneca. Uma bonequinha espantada, Lorena. Quem que é esse povo doido, Jesus? O Léo era quantos anos mais velho que você, Natália? Acho que era 3 anos. 3 anos? O Léo hoje teria 37. Você tem Eu tenho quanto? 35. Então tá, são 2 anos. 2 anos. Isso, é porque na hora que ele te apresentou, ele também era muito novo, mas você chegou aquela bonequinha tão espantadinha, sabe, tão indefesa, delicada, e olhou pra mim assim, Lorena, mas que trenzinho mais bonitinho. Não me foge a memória, juro, sabe? Então, realmente, você fez parte e faz ainda. Não é pela ausência do Léo, mas você sempre será para nós a nossa nora, Norinha, ué, a nossa só nora gringar, já tem amada, jeito. a nossa nora amada, um respeito Foi uma história enorme. muito linda, né? Então a gente respeita essa história, a gente claro. ainda tem
muito amor, muito respeito, Não admiração. se apaga uma história, né? Então, Não. nossa história foi muito maravilhosa. Tenho muito orgulho de ter feito parte disso durante tanto tempo. Eu vivi tudo, assim, né? Eu vivi as gestações da Lorena, a formatura dela, o casamento, tudo. A Natália entrou nos meus pais. Foi. Inclusive, a Natália tem foto segurando. A Lara- Como foi o pai da Natália quem fez os meus partos, no segundo filho, que foi a Lara, ela antecipou 2 dias, ela veio antes, né? Então, E o Marinho não estava aqui. meu marido tudo. falou, eu vou viajar porque eu volto daqui 3 dias para ela nascer. Meu pai falou, eu vou lá em Quirinópolis. Quem ficou em Goiânia? Eu, minha mãe e o meu irmão. Vocês estavam terminados na época. E eu fui para o hospital, era 11 horas da noite, porque eu entrei em trabalho de parto. Seu pai fez, mas você e o Léo estavam ali ao meu lado. Estávamos, E lembra? segurou a Lara no colo. Então, muito obrigada por vocês prazer. terem tido a oportunidade de contar a história aqui pra gente, né? A história de vocês é muito maravilhosa. Não, e contar com alguém que participou da história. tudo, né? Porque se eu estivesse sendo entrevistada por alguém que não faz parte desse conteúdo, talvez não tivesse tanta emoção, tanta verdade. Porque você sabe que tudo que foi dito aqui, você estava junto, você presenciou. Eu vivi tudo, né? Eu vivi Então não todas as tem etapas. assim aquele olhar desconfiado, é de quem exatamente, fez parte mesmo. Não, e a gente depois tem que marcar outros, porque a gente tem tanta história. Nossa. A gente na boate em Florianópolis. Não, a gente tem tanta história aqui. Tem que ser uns é verdade. 20 podcasts pra contar Eu essa história quero, minha me da Lorena chama aqui. que eu venho, por favor. Tô doida pra conversar. Então, eu queria muito agradecer novamente Obrigada. vocês. Fiquem aí Obrigada. com mais um Fala Nath.